Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento, aqui ó, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta terça-feira. Nós vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você, através do canal 55 da TV aberta, 511 da Claro TV em HD e também ao vivo, simultaneamente no canal Rede RS. Se inscreva lá no YouTube, canal Rede RS lá no YouTube. Você se inscreve, ativa o sinal, né, das notificações, o sininho das notificações para você saber quando é que tem transmissão ao vivo aqui da nossa Rede RS. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira. A Páscoa está chegando e, além do significado religioso, a data também movimenta o comércio e o bolso do consumidor. Em meio a preços mais altos e a busca por alternativas mais acessíveis, lojistas apostam na criatividade para obter bons resultados. Veja em instantes mais detalhes dessa expectativa do comércio. Um dos cartões postais mais tradicionais de Porto Alegre volta a aparecer por completo no centro histórico. A revitalização do viaduto Otávio Rocha foi concluída na Avenida Borges de Medeiros. A Prefeitura da capital começa agora uma nova fase, a ocupação dos espaços, com a promessa de transformar o local em um polo cultural e gastronômico. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Obras e Infraestrutura da capital. Nova diretoria da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grampal, tomou posse na manhã desta terça-feira. A cerimônia foi realizada no Instituto Caldeira. Quase 2.000 mulheres foram atendidas pelo Grupo Hospitalar Conceição na chamada Rede de Assistência Humanizada às Mulheres em Situação de Violência. A iniciativa reúne atendimento de saúde com encaminhamento jurídico e social. Os dados colhidos ao longo de 2 anos de acompanhamento foram apresentados em um seminário realizado na instituição. Tribunal de Justiça, Transurb e Associação dos Transportadores de Passageiros lançam campanha Linha do Respeito para enfrentar a violência contra a mulher e o preconceito. A ideia é que os espaços de mobilidade urbana utilizados diariamente pela população sejam ambientes seguros, inclusivos e livres de violência e discriminação. No futebol, a seleção brasileira enfrenta a Croácia no último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo. As seleções entram em campo a partir das 9 da noite. E direto do Estúdio do Tempo, a previsão para as próximas horas deste outono quente e ensolarado. Veja agora no RS em Movimento. Boa noite, Rogério Amaral, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado. Abrindo o jogo, abrindo o programa, porque hoje é noite de Seleção Brasileira. Seleção Brasileira é a última partida preparatória para a Copa do Mundo sem a convocação final. Teremos depois já com os jogadores convocados para a Copa do Mundo. Mas esses que ainda podemos considerar em testes pelo técnico Carlo Ancelotti, este é o último jogo preparatório, Brasil contra a Croácia. Vamos conferir a reportagem da Júlia Brasil, depois o Rogério comenta. Júlia Brasil, Seleção Brasileira, na tela. O Brasil entra em campo na noite desta terça-feira para enfrentar a Croácia antes da convocação final para a Copa do Mundo. O jogo começa às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos. Os adversários desta noite têm sido uma pedra no sapato do Brasil nos últimos anos. Isso porque a seleção foi eliminada pela Croácia na Copa do Mundo de 2022. Após um empate em 1-1, os croatas levaram a melhor nos pênaltis ao vencer por 4-2. Assim, o Brasil deu adeus ao sonho do Hexa nas quartas de final. Esse é o primeiro encontro desde a eliminação. Já para o amistoso desta noite, depois de perder para a França, Carlo Ancelotti vai realizar mudanças no time. Wesley e Rafinha foram cortados por lesões. Com isso, a tendência é que Ibañez e Luiz Henrique herdem as vagas. Devido ao rodízio de goleiros, Bento deve ganhar uma oportunidade no gol.
Entre os convocados, Ibáñez é, no momento, o único gaúcho. Nascido em Canela, o zagueiro atua no Al Ahly da Arábia Saudita. Em coletiva, o jogador relembrou o início da sua carreira, quando jogava pelo Players RS, clube de formação que disputa a 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. O zagueiro falou sobre a sua polivalência e como isso pode o ajudar a estar na lista final. Estou pronto. Não tem... Cara, eu não vim aqui para decidir se eu vou jogar de zagueiro, se eu vou jogar de atacante, se eu vou jogar de lateral direito. Eu cheguei aqui para claramente dizer para eles que se tu me der a oportunidade, eu vou estar pronto para jogar em qualquer função que seja. Eu vou dar o meu melhor em qualquer função dentro do campo. Eu tô aqui para isso, eu quero ajudar, eu quero agregar o grupo. Eu quero ser aquele cara que talvez não jogue, talvez não seja o titular, mas que eles saibam que possam contar comigo. Ibáñez não era convocado desde 2023 e entrou no segundo tempo do amistoso contra a França. Essa é uma chance de estar na lista final para o Mundial. A convocação definitiva de Carlo Ancelotti acontecerá no dia 18 de maio. Ancelotti tem time para hoje, Rogério? Tem time para hoje, né? Um dos que entram na equipe é o Ibáñez. O Ibáñez vai entrar como lateral direito porque o Wesley, lesionado, também já foi dispensado. Assim como o Rafinha, outro jogador que se lesionou no jogo passado diante da França. Agora, sobre esse jogador, Roger Ibáñez da Silva. O Roger é filho de mãe uruguaia com pai brasileiro. Nasceu, como disse a Júlia, em Canela, mas foi criado em Tramandaí. E aí o primeiro time que ele jogou foi o Osoriense, de Osório, evidentemente. E aí depois veio para esse time de formação, que é da 3ª divisão, daqui do Rio Grande do Sul, a que ele fez referência na coletiva e que nos disse a Júlia na reportagem. Então é uma oportunidade realmente para o Ibáñez, ele que começou como volante, depois foi colocado como zagueiro, quando ainda no Fluminense, e aí hoje joga como lateral direito. É uma ótima oportunidade para ele e é o nosso representante gaúcho, já que o Rafinha, que é daqui de Porto Alegre, da Restinga, né, o Rafinha não joga hoje. Canelense, mas criado em Tramandaí. Em Tramandaí, olha exatamente. Só. E teve a primeira participação no futebol com um time em Osório, no Osoriense. Roger Ibáñez da Silva. Roger Ibáñez, que tem 3 nacionalidades. Como eu disse, ele é filho de mãe uruguaia e pai brasileiro. E como jogou na Roma, antes de ir para o Al Ahly, o Roger também tem, o Roger Ibáñez, é conhecido por Ibáñez, tem a nacionalidade italiana também. Então ele tem 3 nacionalidades, brasileira, uruguaia e italiana. O único gaúcho na Copa, tomara que brilhe, né? Eu acho que na Copa não, na Copa o Rafinha também vai. Na Copa hoje, hoje à noite. No jogo contra a Croácia, exatamente. Então esperando aí para que na convocação final do Carlo Ancelotti, em 18 de maio, ele esteja presente, assim como o Rafinha também. Tu arrisca um placar para hoje? Olha, é difícil. A Croácia venceu a Colômbia, né, por 3-1. Nós perdemos para a França por 2-1. Mas o que eu acredito, Renato, é que hoje nós tenhamos já uma atuação um pouco mais consistente do que tivemos diante da França. Tomara, né? Até porque Luiz Henrique vai entrar no ataque, ele entrou muito bem na partida. No meio-campo nós teremos o Danilo, esse jogador que foi criado pelo Palmeiras e hoje está no Botafogo, entrou também no final do amistoso contra a França, vai jogar ao lado de Casemiro. Então eu acredito que hoje o Brasil possa ter um desempenho melhor do que teve diante da França nesse jogo contra a Croácia. Muito bem, tem os resultados aqui para te passar, que o Giovanni de Oliveira me atualizou. É uma bomba de novo, né? Como é que é? Um dos resultados é uma bomba novamente, né? A Bósnia tira a Itália da Copa do Mundo de 2026. Impressionante isso. É a 3ª edição de Copa do Mundo que a Itália estará ausente. Quem diria, hein? Itália uma tetracampeã. A grande força azurra, né? E que está de fora mais uma vez. Mais uma vez. Eles empataram em 1-1, foram para a prorrogação, né, Giovanni? Me corrige. E sim, o Rogério também. Depois acabou em pênaltis. A Itália saiu na frente ainda na primeira etapa, 1-0, e ainda no primeiro tempo teve um jogador expulso. E aí conseguiu se sustentar na segunda etapa até o empate da Bósnia. Depois, na prorrogação,
permaneceu o empate de 1-1 e nas penalidades máximas a eliminação da Itália 4-1. novamente. 4-1. A Bósnia fez 4 gols nos pênaltis e a Itália fez um pênalti só. Fez um gol só. Eu considero que uma seleção da tradição que tem a Itália, tetracampeã, como eu disse, fora de uma Copa do Mundo, é um prejuízo para a competição. Eu também acho. É um prejuízo para a competição. Também acho. Mas, de qualquer maneira... Nada contra a Bósnia, né? Dentro, não, nada contra a Bósnia e outros, né, que se classificarem aí em detrimento de... Nós temos, por exemplo, né, o jogo da Dinamarca também, que é outro eliminatório. Dinamarca 2-2 com a Tchequia. A República Tcheca. República Tcheca, e aí nos pênaltis deu Dinamarca 3-1. A República Tcheca, que é a antiga Tchecoslováquia, né, que foi também tradição em Copa do Mundo. República Tcheca. E agora a República Tcheca. Muito bem. Então, essas seleções realmente elas fazem falta, as seleções tradicionais, mas em contrapartida nós temos que entender que esse é o mundo do futebol. Se a gente fala tanto num futebol globalizado, nós temos que entender que esses outros países também vão entrar nesse contexto e começam a apresentar também um futebol que faz jus estar na Copa do Mundo. Mas a Dinamarca, então, ficou, né? É isso? A República Tcheca está fora, é isso? Foi eliminado, não foi isso aí nos pênaltis. Nos pênaltis. A Turquia fez 1-0 no Kosovo. Kosovo, não sabia que Kosovo estava... Que se tinha alguma chance de estar na Copa, mas a Turquia ganhou 1-0. E Suécia e Polônia deu Suécia, 3-2 para a Suécia. Polônia, que já definiu com o Brasil uma terceira colocação em Copa do Mundo, né? É isso, são seleções que vão ficando para trás. Em andamento, Congo e Jamaica 0-0. E à meia-noite, imperdível, temos que estar acordados. Aí não é só Europa, aí é uma eliminatória mundial, que é Bolívia contra o Iraque. Iraque e Bolívia, meia-noite. Esse jogo que vai ser no México, em Monterrey. Muito bem. A questão do Irã não está definida ainda, oficialmente, né? Ainda não, mas aí vai entrar porque o Iraque poderia entrar nessa vaga. Nessa vaga, né? Conforme for o resultado de hoje, o Iraque já pode entrar direto. Vamos lá, vamos saber como é que está o Inter se preparando para o jogo com São Paulo amanhã, né? Aqui em Porto Alegre, vai ser uma noite... Porque tem também a relação de jogadores, né? Que estavam, né? Estão ainda jogando pelas suas seleções. 2 já estão no avião, voltando ou já chegaram? Já voltaram, treinaram. O Carboneiro e Borré. E o Carboneiro. E aí tem ainda o Rocher e o Félix Torres. O Rocher que estava lá no jogo pelo Uruguai e o Félix Torres pelo Equador, né? Exatamente. Vamos para o material do Giovanni de Oliveira, então, na tela. Amanhã, a palavra da noite no Beira-Rio pode ser reencontro. Após a parada para os amistosos da seleção, o torcedor colorado vai se reencontrar com o time. O Inter de Paulo Pesolano quer a terceira vitória consecutiva, para não correr o risco de reencontrar a zona de rebaixamento. Mas o adversário, o São Paulo, que vem de derrota, também precisa reencontrar o caminho para a vitória. E para vencer este desafio, o Inter já reencontrou Borré e Carboneiro. Atacantes que foram convocados pela seleção colombiana, mas não atuaram nos amistosos contra a Croácia e a França, e já treinam com o grupo. Mas a partida não será apenas de reencontros. O técnico Paulo Pesolano tem desfalques para escalar o time. O goleiro Sérgio Rocher, que defendeu o Uruguai contra a Argélia, e o zagueiro Félix Torres, que jogou pelo Equador contra a Holanda, estão fora do jogo. Para seus lugares, os cotados são Antony e Vitor Gabriel. Outro que não estará em campo é o atacante Vitinho, que cumpre suspensão. E o adversário guarda mais um reencontro para o Inter, o técnico Roger Machado. Este será o primeiro duelo do Colorado contra seu ex-comandante após sua passagem pelo Beira-Rio. Com Roger no comando, o Inter venceu 34 vezes, empatou 20 e perdeu 19, um aproveitamento de 55,7%. Antes de ter Roger Machado na Casa Mata, o Inter enfrentou times treinados por ele em 21 oportunidades, com 9 vitórias coloradas, 5 empates e 7 derrotas. Um retrospecto parelho, que ganhará novos números amanhã, às 7h30 da noite no Beira-Rio, na partida que é válida pela 9ª rodada do Brasileirão.
Como é que chega o Inter, Rogério? Olha, o Internacional chega aí com a expectativa de conseguir, como disse o Giovani na reportagem, a sua terceira vitória consecutiva. Depois de derrotar o Santos na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, teve aí a vitória sobre a Chapecoense dentro do Beira-Rio. Então agora a expectativa de conseguir essa terceira vitória consecutiva para apagar de vez o início ruim que teve desse campeonato brasileiro. Por favor. Agora, sobre os jogadores, nós vimos aí também, né, o Rocher, que jogou pela seleção do Uruguai. Na primeira partida ele esteve na reserva do Muslera e nesse jogo foi agora titular no empate de 0-0 com a Argélia, jogo que foi em Turim, na Itália. E o Félix Torres jogou pelo Equador, também num empate mais de 1-1 contra a Holanda, lá na Holanda, em Eindhoven. Então não tem tempo de chegarem esses jogadores para atuar amanhã pelo Internacional. Quem vai atuar são os colombianos Borré e Carboneiro. E aí, Renato, a gente pode olhar o copo meio cheio ou meio vazio. O que você prefere? Olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Eu sou um cara otimista, sou considerado otimista, então sempre vejo o copo meio cheio. Então o copo meio cheio, porque de todos os jogadores convocados pelo Néstor Lourenço, que é o treinador da Colômbia, os únicos jogadores de linha que não atuaram foram Borré e Carboneiro. Olhando o copo meio cheio... Estão preservados. Olhando o copo meio cheio, podemos até dizer, conversou com o Paulo Pesolano para preservar os jogadores, né, para o Internacional, não. Se arriscar. Mas olhando o copo meio cheio, como essa é a última data FIFA antes das convocações definitivas para a Copa do Mundo, e a Colômbia é uma das seleções que estará na Copa do Mundo, podemos entender que Borré e Carboneiro não precisam de testes. Não precisam ser testados. Sim. São jogadores que já estão ou já estariam convocados na lista definitiva da seleção colombiana para o Mundial. Esse é o copo meio cheio. Agora, o copo meio vazio é que, de repente, eles não sejam assim tão cotados a ponto de que não participaram em nenhum dos dois jogos. Vamos ficar com o imaginário positivo, vamos ficar com o lado positivo, cheio, sem dúvida alguma. Então tá, amanhã vai ser uma noite complicada em Porto Alegre, saíram cedo de casa, porque tem show do Guns N' Roses ali pertinho. No Jockey Club. Isso se o nosso glorioso Axl Rose não atrasar, né? Bom, o Axl Rose vai estar vendo o jogo do Inter no hotel. Vai sair... E aí vai atrasar, vai jantar, depois. Né? Vai beber uma coisinha. Nós não podemos esquecer... O Guns N' Roses, eu acho que já esteve aqui em 3 oportunidades anteriores. Por aí. Né? Mais ou menos isso. Por aí. Uma delas no Beira-Rio, que eu tive a oportunidade de assistir. Eu também. Mas teve uma... 2016. Teve uma na Fiergues, que era para... atrasou 4 horas. 4 ou 6 horas, né? Era para começar às 10, 2010, é isso? 4 o pessoal da manhã. está me confirmando que foi 2010. Foi 2010. Chegou 2, 3 da manhã. O show começou 4 horas da manhã. Se eu não me engano, ele estava numa outra cidade. Se eu não me engano, ele estava numa outra cidade. Estava em Floripa ou em São Paulo. O Axl estava em na hora que... Sim, ou no outro planeta. Ou no outro planeta. Não, na hora que... O Giovani está me confirmando. Na hora que ia começar o show na Fiergues, marcado, por exemplo, 9 horas, 10 horas... Sim, ele estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Exato. E aí... Eu tive sorte de chegar em 2016. Eu cheguei também de uma missão com o governador José Ivo Sartori da Itália. Sim. Cheguei, naquele dia tinha um show e fui convidado pelo pessoal do direto pro show. E fui direto pro show e ele não atrasou. Eu quase atrasei e ele não atrasou. Não, nessa oportunidade então. Em 2016, outubro de 2016. Sim, não, tá certo. Aí ele já estava mais civilizado. Mas independente se o Axl Rose e o Guns, né? Mas vai ser uma tranqueira na Zona Sul. Tem que ir com atenção, porque o jogo do Inter é 19h30. É isso. E o show do Axl, do Guns, está marcando para as 9 horas. 9h30. Então, é importante que o torcedor colorado tenha atenção para isso e se desloque cedo para o Beira-Rio. É importante isso. Agora, o reencontro com o Roger, como vai ser? Vai ser um momento de alegria, de tristeza para o torcedor colorado? De alegria no início, depois tristeza. Isso a gente vai ver amanhã. Rogério, e o Grêmio? O Noriega jogou lá pelo Peru? Isso a gente tem na tela, porque é importante também, porque o Grêmio tem uma vantagem, porque o jogo do Grêmio não é amanhã, o jogo do Grêmio é na quinta-feira. O jogo do Grêmio é na quinta-feira. Então, tanto o Noriega, que jogou pela seleção do Peru, quanto o Félix Torres, o Balbuena, que jogou pela seleção do Paraguai,
eles têm tempo. Tá aí, ó. Bota na tela, gente. Bota na tela. O jogo foi contra o Marrocos, não é? E aí em Lens, na França. Tá? E também contra... foi o Balbuena jogou contra o Marrocos. Perderam 2-1 lá na França. E depois, Noriega 2-2 com Honduras na Espanha. Então esses jogadores têm tempo de chegar, né, para atuar, tem uma se janela que boa estão aí. Em condições, porque tinha uma ressalva do Noriega, né? Parece que tinha sentido alguma coisa. Vindo para a nossa terra aqui, o Juventude já está em campo contra o Novo Horizontino. O Giovanni está me confirmando que eles vão encontrar a delegação já em São Paulo, viu? Sim, os dois. Em São Paulo. Não vão nem voltar a Porto Alegre. Agora vem a nossa produção com a atualização. Juventude e Novo Horizontino, 0-0, 22 minutos. Primeiro tempo. Esse jogo é importante que se diga. O Juventude perdeu, né, no fim de semana para esse Novo Horizontino, mas pela Copa Sul-Sudeste. E hoje o jogo é pela Série B, Isso. É outra história, é outro departamento. O Juventude vai fazer um enfrentamento muito melhor do que fez no fim de semana. Me comprometo a dar o resultado mais tarde dessa partida, durante o RS em Movimento. O senhor? Eu? Se quiser ficar aí também, tu pode voltar daqui a pouco, né? Obrigado, Rogério Amaral. Aquele abraço. Valeu, um abraço. Até amanhã. Renato. Nova diretoria da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grampal, tomou posse na manhã desta terça-feira. A cerimônia foi realizada no Instituto Caldeira e a gente vai conferir como foi na tela. O prefeito de Alvorada, Douglas Martelo, foi escolhido para comandar a associação, enquanto o prefeito de Esteio, Felipe Costela, assume a liderança do consórcio. Entre os principais desafios a serem enfrentados está a aplicação de 12% dos recursos do governo em saúde e a construção do sistema de proteção contra cheias. O prefeito também indicou quem vai manter a pressão sobre o governo do estado para as medidas relacionadas ao custo dos combustíveis. Então é fundamental que o governo do estado venha para essa mesa de maneira mais forte. Nós já fizemos um encaminhamento na nossa imersão, exatamente pedindo que o governo do estado fizesse a retirada do ICMS, e nós vamos seguir defendendo essa pauta. No comando do consórcio Grampal, o prefeito de Esteio, Felipe Costela, reforça o compromisso com a integração entre os municípios e a ampliação do debate com os governos estadual e federal. As dores são muito parecidas. É a saúde, é o transporte coletivo, agora é o problema do diesel. Quando terminar o diesel em Esteio, vai terminar em Sapucaia, que vai terminar em Porto Alegre, que vai terminar em Alvorada, então esse é um problema da região. A questão do ICMS, ok, a gente sabe que isso vai ser pautado pela Grampal, mas os municípios não podem tomar essa decisão unilateralmente. Não tem como o Esteio tomar uma ação e a Alvorada tomar essa ação diferente, se quando o diesel terminar para mim, vai terminar para ele, e terminou há dias na colheitadeira lá no interior do estado. Então a gente precisa ter esse olhar atento, principalmente aqui na região metropolitana, que nesse eixo de Porto Alegre a Novo Hamburgo tem 4 milhões de pessoas. Em relação às seleções que jogaram agora de tarde, que foram classificadas para a Copa do Mundo 2026, a gente falou que República Tcheca e Dinamarca teriam jogado, Dinamarca teria ficado na Copa. Ao contrário, a República Tcheca venceu a Dinamarca e fica classificada para a Copa do Mundo 2026. Feita a correção, com mais de 40 anos de atuação, a Fundação Escola Superior do Ministério Público apresentou uma nova identidade visual nesta segunda-feira. A mudança faz parte de um reposicionamento da instituição no ensino jurídico. Vamos conferir a reportagem na tela. A FMP é uma das instituições privadas de direito do Estado e responsável por capacitar 91% dos promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Com a nova identidade visual, a aposta é num design mais contemporâneo, com linhas simples e alta legibilidade. A proposta é atualizar a imagem da instituição sem abandonar referências à tradição do direito. Segundo a direção, a mudança também busca aproximar a marca dos estudantes e do mercado, em um contexto de transformações na formação jurídica. Estamos sempre em busca dos melhores, os melhores alunos, os melhores parceiros de negócios, e essa marca mais contemporânea ajuda a fixar justamente essa imagem de que nós estamos à altura de todos os desafios que o mercado coloca para o ensino superior. A seguir,
A Páscoa está chegando. Será que o valor mais salgado dos chocolates está fazendo com que os consumidores busquem alternativas mais acessíveis? E o que o comércio espera dessa, que é uma das datas mais importantes do ano para o setor? Esse será o nosso próximo assunto. A gente já volta, o intervalo é rápido. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. A Páscoa está chegando e, além do significado religioso, a data também movimenta o comércio e o bolso do consumidor. Em meio aos preços mais altos e busca por alternativas mais acessíveis, lojistas apostam na criatividade para obter bons resultados neste período. Mas afinal, qual a expectativa de vendas? Os consumidores vão gastar mais com presentes de Páscoa ou estão mais cautelosos? E quais as estratégias o comércio está usando para atrair os clientes? Quem vai conversar com a gente aqui na Supertela, mais uma vez, para saber o que a gente vai esperar do Coelhinho da Páscoa nesse ano, é o empresário Vitor Koch, é presidente da FCCS-RS. Presidente, seja bem-vindo mais uma vez à Rede RS e ao programa RS em Movimento. Uma boa noite. Boa noite, Renato Martins. Boa noite a todos os telespectadores. Alegria em poder estar no teu programa novamente. E é meio complicado esse nome. Nós mudamos o nome de FCDL para FCCS. Exatamente. Que é Federação das Câmaras de Comércio e Serviços. Como hoje nós temos aí vários produtos que atendemos todos os setores produtivos, então achamos melhor trocar a denominação e nos chamar de FCCS. Mas... Renato, a Páscoa realmente é uma data tradicional e muito importante, tem um apelo emocional muito forte e, logicamente, que a gente sempre espera aí um rendimento que mude um pouco a situação atual que nós vivemos no Brasil, aí, uma situação realmente preocupante, especialmente nesse aspecto da economia. Mas nós esperamos, sim, um crescimento aí na ordem de 3%, real, que é significativo justamente por essa situação toda vivida no nosso país. E isso representa em torno de 258 milhões de reais. Então, nós estamos muito aquém daquilo que nós éramos lá em 2019, quando ocorreu depois de 2020 a pandemia, e depois uma sucessão de eventos aí que prejudicaram muito o comércio, mas a gente busca essa reposição e tu sabe muito bem o comércio é muito resiliente e busca alternativas. Então, falasse muito bem, a nossa estratégia hoje é fazer uma comunicação eficiente e eficaz, especialmente no que se relaciona aos produtos específicos. Sabemos que o chocolate, os ovos, principalmente chocolates, estão muito caros quando a gente vai aí ao supermercado e verifica. E existem alternativas, Renato, alternativas que a população vem adotando, comprando as barras de chocolate e fazendo um ovo artesanal e chocolates artesanais em casa. O presidente, mas por que essa alta é tão grande? É só por causa da data ou tem alguma coisa realmente na fabricação do chocolate, do ovo, que encarece mais? Porque se a gente for pegar a grama, né, o grama, melhor dizendo, 100 gramas de uma barra de chocolate é bem mais barato que 100 gramas, por exemplo, de um ovo, né? Por que essa diferença tão grande? É verdade, a origem é no commodity, né? O cacau, que está com preço muito elevado e também dolarizado, então parte daí. Mas realmente eu acho que está tendo um desvirtuamento na formação do preço e, digamos assim, até uma má fé na confecção do chocolate no formato de ovo, onde os preços estão exagerados e fazendo com que muitas vezes se torna proibitivo a compra, especialmente uma família que é maior e onde se precisa ter uma quantidade mais expressiva. Então, a alternativa é essa, que já vem funcionando há muitos anos, esse chocolate caseiro que se faz artesanalmente. Se vê muitas doceiras, inclusive, fazendo chocolate com o ovo recheado, onde se tem um recheio lá dentro, se come de colher. Então, tem sido alternativa. A indústria, se ela não tem esse controle eficiente
sobre a precificação, precisa se buscar uma alternativa. Agora, como eu falei inicialmente, Renato, há uma série de situações aí que levam também à distorção de preços, não só dos ovos de chocolate, como várias coisas, e tu pode ter percebido, e também os telespectadores devem ter percebido isso, que inclusive as embalagens, os tamanhos, as dimensões das embalagens estão diminuindo para que o preço não seja tão, digamos assim, visível dos aumentos, né? Então, valores distorcidos, coisas que não têm o valor real. E isso em razão dos juros altos, da inflação que vem distorcendo esses preços, e agora o aumento do combustível em razão do conflito que há aí entre o Irã, Estados Unidos e Israel, que tem distorcido também o preço dos combustíveis, e que a gente vê que o Brasil está muito abaixo do preço internacional do petróleo, mas que de alguma forma os aumentos vêm na bomba de combustível, e a gente não entende por isso, mas não entende a razão disso, aliás. E é um descontrole que vem acontecendo por parte do governo federal, e lamentável toda essa situação que a gente vem vivendo, né? E a gente torce para que a economia volte a um equilíbrio e que volte a trazer expectativas, especialmente esperanças de melhoras. Acredito que com a eleição se aproximando aí, existe sim uma alternativa de se mudar esse quadro que se apresenta hoje. Até querendo perguntar mais um pouco sobre essa crise dos combustíveis, mas deixa eu só voltar para o chocolate um pouquinho, presidente. As alternativas de algumas famílias é justamente trocar o chocolate daqui a pouco por alguma outra coisa, né? Fazer um outro tipo de doce, uma guloseima, enfim, faz uma torta, faz um bolo e dá um presente para a criançada. Isso favorece o comércio? Isso tem acontecido? Como é que vocês têm observado isso, presidente? É verdade, eu acho que tu colocasse muito bem, existe uma troca aí, porque como eu falei no início, é uma data com apelo emocional muito forte, e a criança especialmente, ela tem a expectativa de ganhar alguma coisa do coelhinho, então existe essa troca. Então o setor do ramo mole, que nós chamamos, que são as confecções, né, vestuário, calçados, são bastante beneficiados. Então troca o ovo, que muitas vezes até em demasia ele faz mal para a saúde, e troca então por brinquedos, roupas. São alguns segmentos do varejo que são beneficiados então em razão desse preço muito alto do ovo de chocolate. E se busca alternativas. O brasileiro é muito criativo, né? O povo gaúcho também. Então se buscam essas alternativas e vai se, digamos assim, driblando essa crise toda e essa precificação maluca que está aí nas prateleiras. Pois é, mais uma vez vale, né, a pesquisa, o consumidor, né, tem que fazer uma comparação. Eu não sei, tem gente que diz que para comprar no último momento, amanhã, quarta-feira, quinta-feira santa, diz que os supermercados fazem, né, as lojas de maneira geral fazem uma liquidação mais de chocolate daquilo que sobra. Eu não sei se é melhor mais no início ou se é mais no final. Eu não sei qual seria a orientação para o consumidor, presidente. Na verdade, Renato, sim, essa questão que ele é um produto sazonal, então normalmente acontece esses descontos, mas dificilmente vai acontecer na véspera até a Páscoa, até no domingo. Então, certamente domingo, depois de um certo horário, alguns descontos vão aparecer, mas dificilmente esse desconto é anunciado antes, porque, digamos assim, é o produto do momento, então não tem, digamos assim, uma justificativa, e em razão da rentabilidade também, que está muito diminuída no comércio, dificilmente esse desconto aparece. Agora, certamente, na segunda-feira, na terça-feira, pós-Páscoa, os descontos são enormes, né? E são chamadores de vendas em cima desse percentual que será aberto e retirado da margem de lucro. Agora, antes, dificilmente eu acredito nesses descontos. Essa tese de se comprar antes ou no dia, dificilmente ela tem relevância quanto a descontos. E deixar para comprar depois da Páscoa, aí, como o senhor disse, né, as crianças estão esperando alguma coisa do coelhinho da Páscoa. O coelhinho chegar atrasado, né, depois do feriado, depois do domingo de Páscoa, é muito frustrante para as crianças, para o imaginário das crianças, né? Porque é uma data religiosa, é uma data de família, é uma data de amizade, né? Uma data afetiva, né?
E normalmente isso tem funcionado, Renato, assim, em padrinhos, né, que compram depois, que os afiliados moram em outra cidade. Sim. Então tem funcionado esses descontos e, digamos assim, uma desova dos ovos, né? Sim. Os ovos de chocolate, após, tem funcionado mais nesse aspecto, né? Agora, quem tem uma criança em casa não vai dar o presente na segunda-feira, né? Então isso fica até, digamos assim, frustrante para a própria criança. Bom, presidente, deixa eu só aproveitando, né, a sua participação conosco aqui, o senhor falou no início ali, né, eu durante muito tempo me entrevistei como presidente da FCDL, agora é a Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul. Que serviços é esse que hoje a FCCS abrange e representa? Que tipo de serviço? Na verdade, a gente tem um birô de crédito hoje, que a gente fez uma parceria com os 5 maiores bancos do país. São 2 públicos, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, e também 3 privados, que é o Santander, o Itaú e também o Bradesco, que criaram um cadastro positivo, ou seja, ele analisa o comportamento do consumidor. Então, basicamente, esses são os produtos mais relevantes. Depois nós temos informações sobre veículos, a compra de veículos, que é muito importante hoje, devido à quilometragem, à manutenção, especialmente a questão de furto, de desvio, né, da legalidade. E nós temos vários outros serviços, por exemplo, um serviço muito importante agora, a normativa que está sendo estabelecida na questão da área do trabalho, a N1, né, que vai ser obrigatória a partir de maio. Então, é um serviço que nós estamos prestando para todos aqueles associados e também aqueles que pretendem se associar, com um diferencial de preço, onde você faz aí, cuida da saúde mental dos seus colaboradores, e que vai ser obrigatório e vai ser certamente amplamente fiscalizado. Então, são alguns serviços dessa ordem. Consultorias de gestão, enfim, vários serviços que são inerentes à gestão e à qualificação da gestão nas empresas que têm necessidade disso. Muito bem. Voltando à questão do diesel, que o senhor mesmo levantou, nessa preocupação, eu lhe pergunto se, por acaso, essa crise, esse racionamento, essa falta de combustível que já existe em quase 180 municípios aqui no interior do estado, segundo a FAMURS, já afetou de alguma maneira o comércio? Direto, Renato, porque no momento que houve a notícia, só na notícia já mexeu lá no visor das bombas de combustível. Então, digamos aí uns 3 anos atrás, o frete que tu pagava de um produto que vinha de fora do estado, no máximo ele chegava em 8%, 9%. Hoje tu não consegue trazer nada de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro por menos de 12%, 13%, 14%. Então isso impacta muito no preço final do produto, e aí que acontece essa distorção de preços, porque a distorção já acontece lá na bomba, sem justificativa nenhuma. As distribuidoras de combustível aumentam o preço. Como que pode aumentar o preço se a própria Petrobras está fornecendo o produto sem aumento e com uma discrepância que está na ordem de 80% a menor do preço mundial, né, globalizado? Então começa a distorção lá, aumenta o frete, tu tem que passar isso para o preço do produto, porque é um custo que tu tem, e aí vai subindo o produto e fica completamente distorcido o valor real dele, por especulações e por má índole das pessoas, que realmente a ambição deles é ganhar setores, ganhar alguns segmentos, e quando isso não deveria ser assim. Mas isso é por falta de fiscalização também federal que a gente tem, e própria estadual, que deveria estar mais junto, especialmente nesse tipo de produto que o Brasil é extremamente dependente, onde o Brasil, há anos atrás, determinou que a forma rodoviária seria a única forma de transporte no nosso país. Então é um produto essencial, o petróleo, inclusive com reservas que nós teríamos que ter para ocasiões de conflito, e que o Brasil tem muito pouco, ou talvez nem as tenha. Então é uma questão de gestão, de seriedade, e especialmente de vontade. Existe forma de fazer certo. Agora precisa querer e precisa ter essa política de austeridade, especialmente no que tange a políticas públicas.
Pois é, era melhor uma repressão, uma fiscalização, né? uma blitz nos postos, né? E tentar evitar essa alta desmedida, como o senhor disse, uma alta ilusória, né? Porque como o senhor disse, sai a manchete e o número da bomba já muda. Mas, infelizmente, a solução é um plano para conter a alta de preços com subsídio de R$ 1,20 por litro, que já 20 estados, inclusive o Rio Grande do Sul, já aceitaram vindo do governo federal. Ou seja, é mais dinheiro, mais verba pública para dar um subsídio para poder entrar 1,20 aí e conter o preço do litro do diesel. E aí tu vê, né, Renato, aí o buraco não é tapado da rodovia, não tem dinheiro para a saúde. A minha esposa acompanhou minha filha esses dias num hospital público aí de Porto Alegre, e ela me relatou que é vergonhoso, nem bebedor de água não tem, as pessoas na fila esperando para serem atendidas 5, 6 horas, exames que são marcados de ano em ano. Então esse dinheiro, esse subsídio sai desses setores para subsidiar um setor específico que está especulando e está ganhando. Então é aí que eu falo que a austeridade, e junto com a austeridade vem uma fiscalização e dizer o porquê que está aumentando. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, não são os postos, os donos de postos de combustível que estão aumentando, mas sim a sua distribuidora. Aumentou, então justifica por que aumentou, e de fato, se lá na origem, se a commodity, o produto na sua origem de fabricação aumentou, bom, então a cadeia se justifica isso. Agora, se não há justificativa, como o caso no Brasil, não há como tolerar esse tipo de procedimento. Presidente Vitor Có, presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Serviços do Rio Grande do Sul, mais uma vez participando conosco, direto de Três Coroas, né? Da pujante Três Coroas. É verdade. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, prazer te ver, Renato, e compartilhar contigo que agora eu sou vovô. Sábado nasceu meu netinho. Parabéns. E agora a coisa ficou mais séria. Parabéns. Nasceu em Porto Alegre, aí no Hospital Moinhos de Vento, um gurizinho, João Pedro. Então estamos muito felizes, nosso presente de Páscoa veio adiantado. Parabéns, presidente, pela chegada do João Pedro. Um grande abraço. Grande abraço. Vitor Có, falando aqui no RS em Movimento, direto lá de Três Coroas. E a gente continua falando sobre a questão dos combustíveis. Após diversas reuniões e análises técnicas junto a representantes de outros estados, o governo do Rio Grande do Sul decidiu aderir à medida proposta pela União para mitigar os impactos da oscilação do preço do diesel importado sobre os consumidores. A gente assiste a reportagem agora na tela. Segundo o governo, o impacto para os cofres gaúchos será de R$ 96.600.000 nos 2 meses de vigência. A proposta da União prevê a concessão de auxílio econômico no valor total de R$ 1,20 por litro de diesel importado, composta por uma contribuição de 60 centavos por litro dos estados e do Distrito Federal que aderirem à medida. A ação terá início a partir da edição de uma medida provisória pelo governo federal, formalização da adesão e de uma regulamentação para que os recursos possam ser retidos via fundos de participação dos estados. O caminho da subvenção ainda não foi apresentado formalmente aos governos, isso deve constar da medida provisória. Cabe lembrar que no caso do Rio Grande do Sul, nós somos estado importador. Nós temos utilidades aqui pelo quais entra um diesel importado, mas que ele não fica no Rio Grande do Sul. Ele geralmente é distribuído para o Paraná, para Santa Catarina, e o compromisso dos estados perante o governo federal é de arcar com o diesel que nós consumimos. Então, vai ter que ter uma memória de cálculo. Então, esses elementos é que a gente está aguardando que sejam disponibilizados via medida provisória. O objetivo do programa é que a gente tenha a possibilidade de oferecer preços aos nossos consumidores, ao povo gaúcho, menores. Mas é sabido que o Instituto da Subvenção Econômica, ele às vezes pode se diluir ao longo da cadeia, porque ele é oferecido no importador, mas ele vai à distribuição, depois vai à revenda e finalmente chega ao consumidor final. São muitos elos e esses elos, alguns desses elos podem se apropriar de parte desse benefício. Por isso que é fundamental a colaboração do povo gaúcho também e dos órgãos de fiscalização, notadamente a nossa própria Receita Estadual e a ANP. A adesão tem contrapartida de 50% pelo Estado e busca minimizar os prejuízos aos diversos setores, especialmente agricultura e transportes, fundamentais para a economia gaúcha.
Essa despesa não estava programada inicialmente pelo governo do Estado, então não consta da LOA. Não é segredo para ninguém que o Estado tem grandes dificuldades, é um Estado que está em regime de recuperação fiscal e certamente a gente vai precisar buscar medidas compensatórias, mas esse será um debate muito transparente. As áreas prioritárias definidas pelo governador Eduardo Leite, segurança, saúde, educação, por óbvio, serão preservadas, mas a gente vai buscar, sim, outras soluções de compensação. Irineu Guarnier Filho já está conosco aqui. Boa noite, Irineu. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Será que essas medidas aí compensatórias vão conseguir debelar essa crise do diesel e vai melhorar para o nosso agro, Irineu? Tem muita máquina parada aí por falta de combustível. Muita máquina aí no momento final da colheita, reta final da colheita aí da soja, do milho, enfim. Arroz ainda falta colher bastante, o pessoal está com dificuldade aí em alguns lugares. Outro dia a gente conversou com produtores aqui no ponto de conexão, lá da fronteira oeste, eles disseram, encomenda 5 mil litros e chegam 2 mil, 3 mil, encomenda 10 mil, chega a 5 mil. Então, assim, as distribuidoras, né, não estão conseguindo fazer a distribuição no volume que os produtores precisam. Nesse momento, Renato, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Qualquer tipo de subsídio, de ajuda é importante. Aí é um subsídio considerável. O ICMS sobre os combustíveis aqui no Rio Grande do Sul, ele é alto, ele é pesado, ele pesa na bomba ali, né? No bolso do produtor. Então, vem em boa hora. Agora, tudo vai depender de quanto essa crise vai durar, de quanto essa guerra vai durar, até quando o Estreito de Hormuz vai ficar fechado. Tudo isso, a oferta de petróleo. Porque, infelizmente, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas, infelizmente, importa aí cerca de 30% do diesel que consome. Né? Nós não produzimos o petróleo ideal para fazer esse tipo de combustível, então a gente exporta petróleo mais pesado, que vira plástico e tal, e importa diesel, né? E ademais o petróleo hoje é uma commodity, né, cotada internacionalmente. O governo aqui está fazendo um milagre, está represando esse aumento de preço. Nos Estados Unidos não acontece isso, sobe lá o petróleo tipo Brent sobe na mesma hora, esse custo é repassado para a bomba. Aqui não, aqui o governo tenta segurar, vamos ver até quando. Ponto de hoje, qual é o assunto, Irineu? Então, hoje vamos falar sobre as doenças de outono, Renato. O outono chegou ainda, não está com cara de outono. Não tem muita cara. Está com cara de verão. Que bom. Mas a gente já começa a ter aí noites mais frias, variações de temperatura um pouco maiores, e aí começam a surgir doenças respiratórias, alergias, viroses, todas essas doenças que são típicas desta época do ano. Então, hoje a gente vai ter aqui um time de especialistas, médicos, para falar sobre isso e também ver como as pessoas podem se prevenir, porque logo o frio vai chegar. Pode demorar um pouco mais, mas ele vai chegar. E aí essas diferenças bruscas de temperatura podem acarretar alguns problemas. Tens aí os nomes dos convidados? Sim, estarão conosco hoje aqui o Dr. Otávio Pilcher, que é otorrino, né, professor da Faculdade de Medicina da URGS. Também estará aqui conosco Giovanni de Jesus, alergista do Hospital Moinhos de Vento, e completa a nossa mesa Francisco Acergo, que é médico de família e comunidade e professor na Faculdade de Medicina da URGS. Então é um time muito bom de especialistas que vão nos ajudar a prevenir alguns desses problemas. Não vou perder o ponto de conexão de hoje, então, 9 da noite com Irineu Guarnier Filho. Obrigado, Irineu. Renato. Obrigado. Até logo mais, bom programa. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira o projeto de lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias no Brasil. A ampliação vai acontecer aos poucos. A partir de 2027, a licença passa a ser de 10 dias. Em 2028, vai ser de 15 dias. E, por fim, 20 dias a partir de 2029. O objetivo é ampliar a participação dos pais nos cuidados com os filhos recém-nascidos ou adotados, além de garantir proteção ao vínculo de trabalho durante e após o período de licença. Veja agora outros acontecimentos que são destaque no nosso Giro de Notícias.
Os preços dos medicamentos vendidos no Brasil devem subir a partir desta terça-feira, com reajuste máximo de até 3,81%, segundo resolução publicada pelo governo federal. O aumento foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O reajuste é anual e estabelece o índice máximo para medicações de nível 1, de alta concorrência. Para o nível 2 de concorrência intermediária, o aumento é de 2,7%. E para o nível 3 de baixa concorrência é de 1,13%. Os níveis variam de acordo com características do mercado de cada medicamento, como concorrência e participação de genéricos. Em geral, os remédios com muitos fabricantes tendem a ficar com maior teto de aumento, enquanto os produtos com pouca concorrência entram nos níveis mais baixos. Apesar da autorização para o reajuste, os preços dos medicamentos não sobem automaticamente. Cabe aos estabelecimentos decidir se vão aplicar o aumento agora ou não. A economia do Rio Grande do Sul fechou 2025 com um crescimento tímido de 0,9% em relação ao ano anterior, totalizando 753 bilhões e 194 milhões de reais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Departamento de Economia e Estatística, com o desempenho abaixo vindo da agropecuária, que retraiu 6,8% no período. O resultado positivo foi sustentado pela indústria e pelos serviços. Ambos os setores avançaram 1,7% ao longo do ano passado. Ainda que a falta de chuvas no primeiro semestre tenha sido determinante para o desempenho do agronegócio, o comportamento do setor no quarto trimestre de 2025 ajudou o resultado positivo da economia. A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa que utilizava drones para levar drogas para dentro de presídios. A investigação começou em 2025, depois de prisões em flagrantes de suspeitos nos arredores de unidades prisionais que se preparavam para realizar as entregas. A ação cumpriu 68 mandados de busca e apreensão e resultou em 26 prisões nas cidades de Canoas, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Gravataí, Viamão e Alvorada. A maior prioridade da Câmara Municipal de Porto Alegre para 2026 é a votação do plano diretor. As dificuldades e avanços do projeto foram discutidos pelo presidente da Casa Legislativa, Moisés Barbosa, em evento promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre, e a gente confere agora na tela. Com 500 emendas, o Plano Diretor Urbano Sustentável de Porto Alegre está em votação na Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, após a oficialização de um acordo entre a base e a oposição, 154 emendas foram analisadas, resultando na aprovação de 18 delas e na rejeição de 136. A gente já tinha votado cerca de 50, 49, se não me engano. Isso faz com que a gente ganhe aí um mês a menos de encaminhamentos de emendas. Então a gente espera que ali... A gente tem 42 horas, estou computando certinho, tá? 42 horas ainda de encaminhamentos. Se a gente conseguir fazer em 10, 11 sessões, a gente está falando de um mês de trabalho para o primeiro projeto do Plano Diretor. O Plano Diretor são 2 projetos. Então o atual ainda vai ter 42 horas de discussão. Então a gente acredita que em um mês a gente extingue esse debate. Mesmo com os acordos, o tempo para a conclusão da votação ainda preocupa o presidente da casa. O grande desafio nosso é a gente entregar um plano diretor votado. Isso não significa que é um plano diretor aprovado. Pode ser que a Câmara decida rejeitá-lo, mas o que a gente não pode perder é a oportunidade, depois de 16 anos e não 10, a gente apreciar e fazer a nossa parte, que é o que a população quer. Então é diminuir o tempo de discussão sobre a polarização e aumentar a entrega para a população. Em relação à proteção de crianças e adolescentes, tema central da Câmara em 2026, Moisés Barbosa afirma que um pacto em prol da temática deve ser assinado no dia 16 de abril. Existem legislações municipais que Porto Alegre ainda não se modernizou e não se adequou do ponto de vista do Conselho Tutelar, do ponto de vista das entidades. E a gente quer, no final do ano, entregar esse tema, jogando luz ao problema e dando, por que não, melhores condições para as pessoas que trabalham nesse tema. Para mim, é fundamental que a gente consiga avançar
porque é muito, mas muito difícil a gente ver os índices e as pessoas que se dedicam a isso estão assombradas. São relatos em escolas, são relatos em associações, são relatos em vizinhos, são crianças nas ruas, são entidades que não têm espaço mais e a sociedade precisa parar e avaliar. Isso não tem partido, isso não tem campo ideológico, né? Criança, né, é uma bandeira que eu acredito que seja de todo mundo. A seguir, Porto Alegre recebe de volta um dos seus principais cartões postais. Depois de quase 3 anos, o viaduto Otávio Rocha é devolvido aos porto-alegrenses. E agora começa uma nova fase, a fase de ocupação dos espaços para transformar o local em um polo cultural e gastronômico. O intervalo é rapidinho, esse é o nosso próximo assunto. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Depois de anos escondidos por tapumes e marcado por atrasos, um dos cartões postais mais tradicionais de Porto Alegre volta a aparecer por completo no centro histórico. A revitalização do viaduto Otávio Rocha foi concluída e agora abre caminho para uma nova fase. A ocupação dos espaços, com a promessa de transformar o local em um polo cultural e gastronômico. Para nos falar sobre esta nova etapa, estamos recebendo aqui o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores. Secretário, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, eu agradeço o convite, uma alegria poder estar aqui. Parabéns aqui pela estrutura, estava conhecendo, o Norton estava me apresentando aqui, o Norton Capel, toda a estrutura muito moderna, né? E também um empreendimento novo na nossa cidade que está aí num momento pujante ainda de recuperação do evento. Tu vê, nós atravessamos aí uma pandemia, um evento climático, mas a cidade está cada vez mais forte, cada vez mais bonita e, claro, temos aí o viaduto que é também uma marca disso, né? A cidade enfrenta os seus problemas, mas busca sempre se qualificar na sua autoestima, inclusive. Não vou nem falar dos atrasos, porque o senhor deve ter recebido muitas reclamações, pressão de lá, pressão daqui, porque obra sempre atrasa, não é em cada casa da gente, né? É no banheiro, é na cozinha, e deve ser assim em obra pública também. O importante é que agora não é só está isso. Entregue. Nós temos ali um prédio que ele iniciou as suas obras, olha como é a história do viaduto. Ele inicia a sua obra em 26, ele para em 27, porque a prefeitura não tinha dinheiro para terminar a obra, e precisava refazer o projeto. E aí ela refaz o projeto, era o intendente Otávio Rocha, ele começa a obra, investe muito, ele tinha um sonho de transformar Porto Alegre na nova Paris. Porto Alegre, naquela época, olha que interessante, tinha a segunda maior frota de carros do país, só perdia para São Paulo. Olha só. E aí inicia com avenidas largas, bastante iluminação pública. Que ano isso, secretário? Isso já é 28, final de 27, início de 28. Avenidas largas, iluminação pública e obras icônicas. O sentido do viaduto era diminuir a inclinação para o bonde poder vir da Zona Sul para Porto Alegre, porque ele não conseguia vencer a subida até a Duque de Caxias. Então, para diminuir a inclinação para o bonde poder chegar no centro, ele tem essa característica muito bonita de uma arquitetura marcante. E por que isso é importante agora? Porque quando a gente vai requalificar aquele espaço, a gente tem que preservar as características históricas. E esse é o grande desafio e foi a grande dificuldade. Nós encontramos ali com mais patologias, com muito mais problemas, infiltrações. Teve uma ocupação irregular por muitos e muitos anos. Tem quase 100 anos, né? E quase 100 anos, mas tinha uma ocupação irregular. Então, nós fizemos a regularização da energia. Agora todas as salas sem água e esgoto, instalações hidrossanitárias. Agora precisa de lógica, né? E fizemos ali a requalificação do piso, colocamos iluminação cênica, câmeras de segurança, para poder, então, fazer uma entrega de um espaço que tem uma beleza imponente, mas ali dá para ver o corrimão, né? Os novos corrimões. A pessoa, quando for descendo, ela pode segurar ali com firmeza, né, no corrimão. Sim, não tinha antes, né? Não tinha esse apoio. Então teria que segurar na lateral. Fizemos todo o revestimento de Cirex, nas mesmas características da construção lá de 32. Então isso acabou que a gente teve dificuldades, porque é difícil fazer obra num patrimônio histórico. Nós sofremos isso na usina também, mas entregamos.
Se a gente ficar muito preso a essa questão assim, vai atrasar a cobrança, eu não tenho, assim, tá acostumado já. Não é só acostumado, eu acho que é natural a cobrança, toda obra causa transtorno também, mas a gente não pode deixar de fazer. A nossa cidade precisava, é importante esse espaço e é importante a gente poder fazer essa entrega para o cidadão. Então, agora as pessoas podem caminhar com conforto, tem acessibilidade, piso tátil, as lojas estão completamente modernizadas e aí agora podem ter um uso mais moderno para aquilo que foi pensado. Tem obras de arte. Olha então, que coisa linda, né? São coisas até que ficam escondidas. De dia ele é lindo, mas de noite... Eu convido as pessoas a passar com iluminação cênica, as obras de arte têm iluminação ali. Quem passar ali à noite não vai se arrepender. Colocamos câmeras de segurança, vamos colocar mais 2 câmeras de segurança. Isso Guarda Municipal está por ali também? A Guarda Municipal está ali fazendo um policiamento ostensivo, mas tem uma outra questão. Nós já pensando nos inimigos do patrimônio público, nos vândalos, nos pichadores... Pichação, né? Cobrimos os 9.000 metros com um hidrofugante, que é como se fosse uma película por cima do Cirex, que aí então, rapidamente ali, com um produto e um lava-jato, a gente retira. Tivemos 23 tentativas de pichação, retiramos todas elas. Não, se tu fores lá, não vai ter nenhuma. Se alguém pichar hoje, e no máximo 2 dias nós vamos lá limpar. É quase que uma película anti-pichação, é isso? Uma película, anti-pichação. Que tinha uma época, pode. Secretário, tinha uma época que se usava. Botar uma tinta, o pessoal lá do patrimônio só vai dizer, não pode pintar o viaduto. É uma película. Eu acho que no governo Fortunati, governo Fogaça, fez uma experiência com uma tinta anti-pichação, mas aí teve esse problema de afetar o patrimônio histórico da própria estátua, do monumento, enfim, né? Então não pode jogar uma tinta. É um protetor que fica mais fácil de retirar, então, a pichação. Ele fica por cima assim, a gente retira a pichação depois recoloca o hidrofugante, aplica novamente. Então ele é importante para a gente poder também fazer essa salvaguarda do patrimônio do Estado, porque as pessoas, 99% de quem passa ali, acha lindíssimo. Não quer que seja pichado, mas eventualmente pode ter ali uma pichação e nós vamos retirar. Fiquem tranquilos, aconteceu também na Orla, no trecho 3, havia uma tentativa de vandalizar, nós reprimimos todas e conseguimos tirar assim, as pichações e depois, agora já nem tentam mais. E consegue diminuir? Então esse é o objetivo. Tentativa, tenta uma, tenta 2, tenta 3, agora já sabe que nem adianta pichar, entendeu? Tipo lá na Orla, né? Ali no viaduto eles tentaram já 23 vezes, nós tiramos todas. Se alguém pichar, nós vamos tirar. Só um pouquinho, 23 vezes já? 23 vezes. Depois de pintado, depois assim, de novo? Porque, não, durante a obra, né? Porque durante a obra. A gente vai fazendo a obra, ela é uma obra em espaço aberto, como é a obra do quadrilátero e tal. Ela não é como, por exemplo, foi na Orla. Sim. Na Orla a gente isola a Orla e faz a obra. Claro, bota ali não. Tu isola um trecho, arruma aquele trecho, libera ele, vai para o outro trecho. Porque ali tem bares, tem lavanderia. Tem circulação, né? Tem entrada de prédio, tem teatro. Nós não podemos impedir completamente a circulação. Então, tu vai arrumando o trecho e vai fazendo. Nesses trechos, eles iam sendo liberados, pichavam, a gente tirava. E outra coisa interessante é que foram mudando os materiais. Então, tentaram pichar com esses... Spray, com tinta de rolinho, tentaram pichar com esse ilustrador de sapatos, com pincel atômico. Houveram várias tentativas. Eu acho que eles estavam testando se ele era eficiente, o nosso produto era eficiente contra todas as tintas. Que barbaridade. Nós tivemos todas, 23 tentativas de pichação. Ficou bonito, viu, secretário? Ficou bonito e ficou com esse ar retrô, né, que o senhor fez a referência, né, de que lembra do original lá, inaugurado em 1932. Agora, o senhor falou rapidamente, tá aí as imagens novamente, para a gente ver como realmente ficou uma pintura mais crua até, né, ficou relembrando, né, aqueles tempos mais antigos. É como o viaduto deve ser tratado mesmo, né, como uma relíquia histórica e artística. O senhor falou rapidamente no início, tinha uma ocupação clandestina? Irregular, né? Irregular. Porque numa das lojas? Em praticamente todas. Somente 3 eram regulares. Várias Todas lojas. As demais ou não estavam pagando, ou tinha sido repassado de um permissionário para outro sem autorização da prefeitura. Então, existia vários tipos de ocupação irregular, mas elas estavam lá irregulares. Eram apenas 3 que estavam regulares. Perfeito. E só para a gente mandar um recado para os vândalos e pichadores, então tem guarda municipal, tem viatura, aparece ali nas imagens também, a viatura da guarda municipal. O pessoal deve ficar ali
24 horas, se não, pelo menos de madrugada, né? Todos os horários ou estão ali ou estão circulando por ali, né? Tem também segurança privada durante a obra. E tem as câmeras. Hoje ele termina, e as câmeras, né? Temos a iluminação pública, que é muito importante, a gente ampliou bastante. Então aqueles postes ali de ferro, eles são os postes, a gente recuperou os postes originais, mas colocou com iluminação de LED, que é muito mais eficiente. E agora vamos para a segunda fase, que é a ocupação, então, regular desses espaços. Foi feita uma licitação ainda no ano passado, no final do ano passado. Teve um grupo econômico que fez ganhou a licitação. E agora estão terminando ali a burocracia de documentos, contratos, tem que passar na junta comercial, constituir o consórcio para poder assinar com a prefeitura e aí então buscar os permissionários interessados. Eu recebo a notícia que existem já mais de 40 interessados. Então eles vão fazer a ocupação daquele espaço com lojas, com serviços, porque hoje em dia tem assim uma loja de manicure, né, que é nail shop. Sim. É a barber shop, antigamente a gente era no cabeleireiro, né? Agora tem a barber shop e tal. Então tem também uma vocação para esses serviços, né? Comércio, pequenos comércios. Café, bar, chopp, aí tem um boteco, doce de Pelotas, aí podem ser, assim, são centenas as possibilidades, né? Perfeito. Que vão abrir ali para poder também dar uma sustentabilidade. Mas a principal interesse da prefeitura é que tenha uma ocupação regular. Que as pessoas, porque isso também gera segurança, né? Claro. Tem mais gente caminhando, tem mais gente ocupando, tem mais segurança no espaço. Claro, isso nas lojinhas de baixo ali que tem as portas vermelhas, né? Exatamente. As de cima já são negócios que estão pertencem aos prédios, em andamento. Não está na área do município. Perfeito. Porque a área do município é da fachada do prédio em direção à pista de rolamento. Em direção à Avenida Borges Medeiros. Que em cima nós temos, como o senhor referiu, tem um teatro, tem um teatro de arena, tem alguns barzinhos lá que funcionam, então, lá na parte de cima, que continuam com os seus negócios. Secretário, aproveitando a sua presença, tem também a entrega da usina do gasômetro, passou por obras também da sua secretaria. Isso. E também vai ter esse tipo de ocupação, né? Exatamente. Com lojas, com cafés. Lá é uma PPP mais robusta, né? Porque vai ter um edital, já foi lançado o edital. Ele, na verdade, a gente já tinha lançado no passado, o governo federal tinha uma divergência, já está superada, devolveu para a prefeitura o controle da administração da usina por mais 20 anos, renova mais 20, aquilo é um prédio. Então é uma história muito interessante, a usina também é de 28. Já teve atividade do South Summit. Tivemos nos últimos dois South Summit, né? Lá foi o Espaço das Mulheres, né? Então a usina é de 28, ela produziu energia e em 54 começa a ter uma ocupação maior do centro de moradia. Ali na frente do centro, até 54, ali na frente da usina, era a cadeia pública municipal. E em 54 ela se muda para o presídio central, né? E aí, então, a partir disso, é construída a chaminé, que tem mais de 100 metros de altura. E aí, em 74, ela encerra atividades. Em 84, o prefeito Colares ainda faz uma reforma para transformar em centro cultural. Então, ela é um espaço em permanente transformação. A gente fez uma reforma lá muito completa, tinham questões estruturais muito graves, tinha um problema de cair uma laje, estava bastante arriscada, estava totalmente escorada. Nós fizemos uma reforma muito completa e colocamos automação. Então, a usina hoje tem o teatro, onde foi ontem a entrega da medalha de Porto Alegre no teatro com climatizado, os 6 andares, todos os espaços têm climatização, tem um piso de madeira de reflorescimento, mais moderno possível, salas de dança, sala de música, cinema, a usina, e tem um espaço para 5 cozinhas, lá, que agora a moda é Dark Kitchen, né? Então a cozinha, ela é cozinha interna. Aberta. Ela é interna, né? E aí tem um espaço para as pessoas pedirem nas mesas e receber. Não são 5 restaurantes, e são as cozinhas, e aí tem lá no terraço Pôr do Sol, na laje Pôr do Sol, que é lindo na frente. É lindíssimo, é muito bonito, assim. Era uma obra que eu gostava muito de visitar também, assim como o viaduto. Eu gosto muito da história de Porto Alegre, eu estudei bastante, porque isso também é muito importante a gente conhecer o que a gente está fazendo. Agora, por exemplo, ali na usina, no viaduto, vocês estavam mostrando as imagens, tem uma face pouco conhecida do viaduto, que cada uma daquelas escadarias representa uma estação do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Não sabia disso. Isso. Então, por exemplo, a primavera é quem vem do Beira-Rio em direção à esquerda democrática, à direita, né? A primeira, depois é outono, ali vai aparecer a cor das portas, e quando aparecer as portas, vocês vão ver que as portas têm tons diferentes, porque um é o tom da primavera, o outro é o tom do inverno, essa é do inverno, ó. Aqui à esquerda é o tom do inverno, tu vê que ele é mais escuro, né? E mais
pesado, assim, mais fechado. Vermelho mais escuro, né? Isso, o vermelho mais escuro. Agora vai dar pra ver bem, ó. E aqui à direita é a primavera, ó. Então ele é mais claro, mais aberto, né? E mais vibrante. Que interessante, eu não sabia disso. E o verão é o mais claro e mais brilhoso dos tons. Né? E maravilha. O outono ele tem uma cara de outono. Agora, quando as pessoas que estão nos assistindo, ou tu, Renato, quando passar lá, tu vai passar e vai dizer, revisitar. Como é que eu não me dei conta disso antes? Nunca me dei conta. Mas é isso, porque a Mora gente... 58 anos em Porto Alegre. Isso, porque o que aconteceu? Ao longo do tempo, não fizeram a preservação, passaram uma tinta qualquer, às vezes nem todas elas, a gente fez a recuperação de todas as portas, cada uma delas com a tonalidade que representa aquela estação do ano. Então é todo um cuidado, sabe? Não é uma simples assim, passou uma tinta por cima, todo um cuidado e é muito bonito ali. A gente fez, ao mesmo cuidado a gente teve na usina, preservando todas as características. A usina tem história, cada ponto lá dentro tem uma história maravilhosa e a gente procurou fazer isso, porque preservar a nossa história é também preservar a autoestima e preservar a história da nossa cidade. A cidade tem uma história riquíssima. Nós temos mais 3 minutos, secretário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do quadrilátero. Quadrilátero central, aí é uma obra que tem, assim, no seu principal espírito, a funcionalidade. Então a gente buscou, são 12 mil metros, na verdade vai dar quase 15 mil metros quadrados de passeio público. Então a gente regularizou o piso. Porque o que aconteceu? Quando a gente chegou na obra do quadrilátero, tinha piso de basalto irregular, concreto, tinha até ladrilho, tinha até cerâmico lá. Então a gente regularizou o piso. O piso é de concreto, ele permite uma melhor caminhabilidade. Em todas as vias que nós fizemos intervenção, a não ser o trecho tombado da Andradas, que é ali entre a Doutor Flores e a Marechal Floriano, todas elas nós aumentamos o passeio público, pelo menos 60 centímetros, que foi na Marechal Floriano que a gente menos aumentou, e 1,60 m na borda, ou seja, todas a gente melhorou a sensação das pessoas caminharem. O que me diz a minha mãe, que tem 80 anos e mora no centro? Quando tu caminha sempre no mesmo piso, tu tem mais segurança do que quando começa a trocar o piso, porque a aderência do pé não é o mesmo. Claro. Então, a gente sempre pensa na caminhabilidade no cego e no cadeirante, né? Mas tem o idoso, tem o muletante, tem a pessoa que tem alguma dificuldade de locomoção. Claro. Nós melhoramos muito isso, nós primamos pela qualidade da caminhabilidade, pela drenagem. Nós trocamos lá toda a rede de água, por exemplo, era de ferro dúctil. Nós trocamos toda a rede para uma rede PAD e fizemos assim uma melhora na drenagem e qualificamos principalmente a funcionalidade, a usabilidade daquele espaço. Esse foi a obra do quadrilátero, tinha esse condão. Mais do que preservar as características históricas, e nós preservamos, é a questão ali da caminhabilidade, da mobilidade. Fizemos lá no centro histórico, na Doutor Flores, o primeiro sítio arqueológico a céu aberto, sinalizado. Isso é muito bacana. Fizemos lá. É bastante importante para contar também a história de como é que era o pavimento antigamente da Doutor Flores. Então nós buscamos preservar a história da cidade, mas melhorar o uso. Muito bem, secretário. Olha, muitas coisas, né? Muitas obras entregues pela secretaria do secretário André Flores. Se deixar, eu conto 45 minutos de história de Porto Alegre. Tem a história, tem a preservação da história e tem a entrega também dessas novas. O viaduto, vamos convidar todo mundo para ir lá, para ver de dia um espetáculo, à noite outro espetáculo, né? Com essa iluminação. Já estou curioso para ver realmente. Eu que sou porto-alegrense, tenho um pouquinho mais da metade da idade do viaduto, secretário. Obrigado pela presença aqui, viu? Bom trabalho lá na secretaria. Eu que agradeço a oportunidade. E aí, quando tu for lá, olha bem a cor as cores das portas, né? Olha, é uma matéria bem interessante. É isso aí. Eu vou prestar atenção, vou fotografar e depois vou postar dizendo que a informação foi dada aqui pelo senhor na Rede RS. Muito obrigado. Quero agradecer o espaço e parabéns aqui pelo programa e pelo espaço aqui da Rede RS. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Até a próxima. Secretário André Flores, Infraestrutura e Obras de Porto Alegre, falando aqui no RS em Movimento. Agora o assunto é a violência contra as mulheres.
Quase 2.000 mulheres foram atendidas pelo Grupo Hospitalar Conceição na chamada Rede de Assistência Humanizada às Mulheres em Situação de Violência. A iniciativa reúne atendimento de saúde com encaminhamento jurídico e social. Os dados colhidos ao longo de 2 anos de acompanhamentos foram apresentados num seminário realizado nesta segunda-feira. Confira na tela. No primeiro ano da rede, criada em março de 2024, foram 1.075 atendimentos. Já no segundo, 1.884, um aumento de 22%. De acordo com o levantamento da rede, mais da metade da violência contra a mulher acontece em casa e 31% dos casos ocorrem na rua. Mais de 60% das vítimas que são acompanhadas pelo serviço oferecido pelo Grupo Hospitalar Conceição são de pacientes que chegam por meio do Hospital Cristo Redentor em Porto Alegre. Mas toda a rede do GHC recebe treinamento em todas as áreas para que os profissionais possam identificar sinais de violência. Primeiramente, a gente olha diariamente todos os prontuários, tá? Então, a mulher chega na emergência, por exemplo, ali do Cristo Redentor, no dia seguinte a gente já identificou que ela esteve ali, porque a gente faz uma busca ativa e nesse mesmo dia a gente já contata com ela pelo WhatsApp. O primeiro atendimento é com a assistente social, então que ela identifica a complexidade da situação, né? Que tipo de violência foi, o que ela precisa, se ela precisa fazer ocorrência policial ou não, se ela tem medida protetiva que não recebeu ainda, a gente faz contato com a rede, enfim, a gente faz esse atendimento primeiro. Identificando que precisa de um atendimento psicológico, sim, ela começa a ser acompanhada pela nossa psicóloga, porque algumas precisam entender esse ciclo da violência, né? O levantamento mostra os principais tipos de violência atendidos e os desafios no acompanhamento das vítimas. 69% das pacientes sofreram violência física, 23% sexual e 8% se enquadraram em outros tipos de violência. Desde que iniciou os atendimentos até agora, a rede registrou um aumento de 56% nos casos de violência sexual contra mulheres. A maioria dessas mulheres, então, chega muito fragilizada, assim, porque a gente atende, geralmente, essas mulheres após a violência, assim, né? A grande maioria, então, após um atendimento na emergência do Hospital Cristo Redentor, vítimas de alguma violência, e a gente, então, recebe ela logo após esse atendimento, assim. Então, elas chegam bastante fragilizadas, assim, muitas vezes se sentindo muito humilhadas pelo que aconteceu, se sentindo muito solitárias, muitas vezes, assim, aí que a gente percebe a importância do trabalho, que é fazer elas não se sentirem sozinhas nesse processo, assim. Romper o ciclo da violência ainda é um dos principais desafios. Fatores como dependência financeira, medo e falta de apoio dificultam a denúncia. A gente percebe que não tem um perfil exato, assim, que a violência ela acontece de uma forma generalizada contra as mulheres, independente, enfim, da classe social, da profissão. Obviamente que as mulheres com maior vulnerabilidade social e mulheres negras também são mais vulneráveis à violência, conforme a gente vê nos dados, mas o que a gente vê nas mulheres que a gente atende é mulheres diferentes entre si, assim, que o que une elas é o fato de elas serem mulheres. Também foram firmadas novas parcerias para ampliar o atendimento, como a cooperação com a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Quando a mulher chega para nós com uma dúvida jurídica, se ela vai ligar, vai marcar um horário e tem uma urgência, a gente identifica essa urgência, a gente já faz contato com a Defensoria. Então, a gente tem um canal mais direto. Mas ela não tem, né, dinheiro para passagem, ou ela não entende também o juridiquês, então a gente acaba acolhendo ela nesse sentido, a Defensoria nos dá o apoio. E quando a mulher vai lá na Defensoria Pública e elas identificam que elas têm alguma questão que precisa de um atendimento mais continuado, que eles não oferecem, eles encaminham para nós. Sendo mulher atendida no GHC, né? Tem que ter prontuário no GHC. Então, eles encaminham o CPF pelo WhatsApp, a gente identifica e já marcamos com a mulher. Junto à corregedoria do hospital, funcionárias também recebem acolhimento dentro da rede. Em abril, um mapeamento do perfil das vítimas vai ser realizado para nortear ações mais efetivas de combate à violência de gênero.
A campanha Linha do Respeito foi lançada nesta terça-feira. A iniciativa, realizada pelo Tribunal de Justiça em parceria com a Transurb e a Associação de Transporte de Passageiros, busca combater a violência contra a mulher e o preconceito nos espaços de mobilidade urbana. Veja na tela. A iniciativa tem como foco ampliar o acesso à informação, incentivar denúncias e fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra mulheres, além de combater o racismo e a discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+. A campanha funciona mediante a divulgação pelos cartazes que serão fixados nas estações e nos transportes, nos ônibus, nos trens, onde teremos um QR Code e nele a pessoa terá acesso a todos os dados onde pode realizar a denúncia. E também nós temos o contato do tribunal nos cartazes, onde a pessoa pode, com o contato da ouvidoria, acessar os canais de comunicação e ter as informações privilegiadas. A assinatura da cooperação entre as instituições envolvidas marcou o início da campanha e destacou a importância de tornar trens, estações e ônibus ambientes mais seguros e inclusivos para a população. Uma campanha muito importante que só se viabiliza graças à parceria da ATP e da Transurb, a quem nós agradecemos, mas é mais uma iniciativa do Tribunal neste mês de março, na busca de um aumento da proteção às mulheres e contra a violência de gênero. A Transurb é um espaço extremamente privilegiado para a realização de campanhas contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher. Hoje a Transurb está com cerca de 100 mil usuários por dia. Desses 100 mil usuários por dia, cerca de 55% é público feminino. É feminino de idade de 29 a 40 anos, com renda de até 2 salários mínimos. Então é um espaço extremamente privilegiado para a gente levar conscientização e informação, que é a primeira ferramenta que se pode ter para combater a violência contra a mulher. Muito bem, belas iniciativas. Antes de terminar o programa, deixa eu atualizar aqui que Congo e Jamaica está 0-0. Quem perder vai ficar fora da Copa do Mundo em 2026. Nesse momento está indo para prorrogação, já esgotado o tempo regulamentar. O Juventude segue empatando em 0-0 com o Novo Horizontino lá pelo Brasileirão Série B. E amanhã a gente atualiza tudo aqui no RS em Movimento, que fica por aqui. Lembrando que você pode sintonizar sempre a Rede RS pelo 55 da TV aberta, sinal digital, HF, e também pelo 511 da Claro TV em HD e simultaneamente no nosso canal do YouTube, Rede RS, canal Rede RS. Você procura lá, se inscreve e se inscreve também para receber as notificações e as transmissões ao vivo simultâneas sempre no YouTube. Sorte, saúde, sucesso, espero vocês amanhã, 6h30 da noite aqui, ó, na tela da Rede RS. Muito obrigado pela sua audiência e uma ótima noite.